Olá, Santista! Estamos iniciando mais um programa É Santos Futebol Clube. E é muito importante que você, Santista, você que gosta do esporte futebol, que participa também do programa através das redes sociais, convide seus amigos, parentes, para estar junto conosco levando esse programa para o mundo inteiro. E na nossa plataforma no YouTube, também se inscreva, né? Convide os amigos para se inscrever e fazendo com que a plataforma possa dignificar cada vez mais esse programa, levando esse conteúdo importante, conteúdo histórico, conteúdo com novidades, enfim, conteúdo que dignifica sempre e qualifica o programa cada vez mais com a participação do telespectador. Então, eu agradeço a quase 200 mil visualizações no YouTube, participando do programa, as centenas e centenas e centenas de pessoas que se inscreveram no nosso canal no YouTube, enfim, a gente cresce a cada dia, ainda não temos um ano de programa, mas já passamos em várias partes do mundo, em vários países, nós temos já um público participando do programa, inclusive na Ucrânia, né? Um país que infelizmente está em guerra, mas nós temos pessoas na Ucrânia acompanhando o programa, até historiadores também da Ucrânia, que são torcedores do Santos Futebol Clube, mas não brasileiros, e sim ucranianos torcedores do Santos Futebol Clube. Isso que chama a atenção da gente, da importância de um clube como o Santos Futebol Clube, que tem uma abrangência internacional desde o início da sua existência. E hoje nós temos uma nova surpresa para o nosso público telespectador, e vou dizer a vocês, é uma surpresa inédita, porque nós temos duas grandes personalidades aqui hoje, um grande jogador e um grande historiador. Tudo bem, Lala? Senhor Carlos Pierin. Tudo bem, graças a Deus, ao teu lado, ao lado do meu filho, me sinto muito lisonjeado. Tudo bem, Gabriel? Satisfação. Satisfação é minha, Nelson. Parabéns pelo programa. Faço uma saudação a todos os santistas e aqueles que assistem ao É Santos Futebol Clube. Poxa, olha... E ao meu pai, né, em especial, né, claro. Sim, eu me sinto aqui em casa e gratificado por ter amizade com o Lala, que me concedeu a sua amizade, ao Gabriel, da mesma forma, me concedeu essa amizade, e que a gente pode ter a oportunidade que... É incrível, né, Lala? Ter essa oportunidade de estar ao seu lado e ao lado do seu filho e fazer um programa de TV com pai e filho, acho que isso a gente dá não tem preço. Louvor todo a você, né, que é um grande repórter, e a gente fica muito contente. E Lala, hoje nós, além de falarmos sobre você, é claro, e as atividades do Gabriel, dois santistas maravilhosos, né, que estão integrados ao Santos Futebol Clube, desde a época que você chegou na nossa cidade, e depois os seus filhos integraram-se também ao Santos Futebol Clube, quer dizer, nós estamos falando de uma família santista no duplo sentido, né? Verdade, é isso aí. Santos nos deu essa glória de ter essa oportunidade de quase nascer em Santos. Nasci na minha cidade da Lapa, querida Lapa, mas levo Santos, a cidade de Santos no meu coração. Então é um prazer imenso ter aqui e ter formado a minha família aqui em Santos, onde eu dou graças a Nossa Senhora do Monte Serra. Nós é que nos sentimos gratificados por o senhor ter vindo para Santos, né? E construído uma família, e construído uma história no Santos Futebol Clube, cheia de glórias, né? E trazendo a sua família também nesse processo, né, Gabriel? Uma satisfação, acredito eu, você como filho, né? Dentro de uma família santista, lá no Santos Futebol Clube, como historiador, mas com a sua própria família também nessa relação, né? Sem dúvida, né? Eu digo sempre que eu não tive, como algumas crianças têm, o prazer ou um momento marcante em que escolhe o time que vai torcer, seja por uma temporada ou por um ídolo. No meu caso, no caso dos meus irmãos, nós literalmente nascemos santistas. Né? A gente não teve a honra ou o prazer, seja o que for, de escolher o time do coração. A gente simplesmente nascemos santistas, né?
E isso é um orgulho, né, para todos nós. Diremos que foi um parto natural, né? Foi um parto natural, assim, não teve esse momento, né? Simplesmente não consigo nem imaginar o que seria torcer para outro time, né? Ou pensar nisso. O público telespectador já percebeu o grau de felicidade que eu estou hoje aqui, de trazer um historiador e um grande jogador como o Lalá, né? Que me permite sempre chamá-lo por Lalá. Sim, pelo grau de amizade, satisfação e amizade que eu tenho em tê-lo ao meu lado. Certo. Então, Lalá, nós temos aí ao longo desses últimos meses feito algo interessante no sentido de que, e eu pensei muito nesse programa que nós estamos em fazer assim, a família Pierin fazendo uma homenagem ao Pelé. Né? Acho que é algo que é também inédito. Né? Não só a presença de vocês aqui no programa, certo. Enfim, as funções que cada um exerce dentro do Santos Futebol Clube, pela história que ambos têm nessa relação, mas também a relação de vocês dois com o Pelé. Né? Certo, então, inicialmente, Lalá, você que conviveu, teve um relacionamento grande com o Pelé, podia nos contar algumas das inúmeras histórias que você tem com o nosso Pelé, né? Falar sobre o rei torna-se fácil. Uma personalidade, Pelé, a parte de ser um grande jogador, o rei do futebol, foi um dos grandes amigos meus. Então, fica fácil falar sobre o rei. As histórias dele, tem 1000 histórias, mas gostaria de contar uma delas. Vai decorrer muitas, no decorrer dos programas, a gente pode contar muitas histórias, mas tem umas que eu levo com muito carinho. Quando Pelé me substituiu como goleiro. Foi uma partida dificílima, uma partida em que nós estávamos empatados de 2-2, um jogo difícil contra o Comercial, e eu sofri uma pancada na cabeça, fui nocauteado, e Pelé me substituiu no gol, e foi uma das melhores figuras do jogo, fazendo defesas maravilhosas e terminando sem tomar gol. Terminou o jogo 4-2, eu deixei ele com 2-2 e a partida terminou 4-2. Eu fui para o hospital, fiquei lá durante 2 dias, acordei só no dia seguinte, mas eu soube depois pelos jornais, pelos amigos, que Pelé fez uma atuação brilhante. Mas fez essa atuação porque Pelé, penso eu, que se ele quisesse jogar em qualquer uma das posições do Santos, ele seria titular. No gol nem se fala. No gol ele abafava. Ele era maravilhoso. Zagueiro central, quando tinha 2 toques, atacante nenhum pegava na bola, antecipava todas. Então, às vezes eu pensava, se o Pelé quisesse jogar no gol, sabe quando que eu iria jogar no Santos? Nunca. Porque ele era maravilhoso debaixo dos 3 paus. Perfeito, maravilhoso. É uma história fantástica, né, Gabriel? Sem dúvida. Só complementando, né, para a gente ter a dimensão do que significa o Pelé, o rei do futebol tem o título de atleta do século. Então a gente enxerga ele como o grande rei do futebol, mas muito além de rei do futebol, ele é um atleta completo. Né? Então, se o Pelé quisesse jogar no gol, como meu pai falou em tom de brincadeira, ele com certeza teria sido um grande goleiro. Assim como no atletismo ele teria sido um atleta de destaque ou em qualquer outra modalidade, né? Porque ele nasceu, né, com esse dom, né, de não só se tornar depois, né, um grande jogador de futebol, mas, sobretudo, né, um atleta completo em todas as dimensões. E para privilegiar o nosso público telespectador, nós separamos 4 vídeos, né? O primeiro vídeo, eu vou pedir para a equipe técnica passar agora, sobre o Pelé, né? O início da carreira do Pelé. E aí a gente pode fazer as considerações, Gabriel, a respeito, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras.
E, tanto no primeiro bloco do programa quanto no segundo, nós vamos passar esses vídeos, que é sobre a trilogia do rei, que também está contida no YouTube. Então eu queria pedir à equipe técnica que passasse aqui para os nossos dois convidados. Bom, eu vou pedir licença para o Gabriel e para o Lala, após esse vídeo maravilhoso, a gente vai fazer um break rapidinho e volta já já. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você.
Estamos voltando com o programa É Santos Futebol Clube. E estamos aqui conversando sobre o Rei Pelé. Gabriel, você que é um historiador, né, e acompanhou esse vídeo do primeiro bloco, né, a capacidade física do Pelé, né, a sua impulsão, enfim, o que já era nato nele e que era incomparável, né? Algumas coisas chamam a atenção, né? A gente estava comentando no primeiro bloco sobre a formação dele como atleta, e nessas imagens a gente tem algumas imagens icônicas, né? Pelé subindo, saltando na altura do goleiro com os braços levantados. Sim. E ele atingia até 2,95 m, então era um salto como um jogador de basquete, né? Como nenhum outro jogador de futebol chegou a alcançar. Então, por isso, né, que Pelé era um atleta completo. E tão completo, né, Lala, que poderíamos ter tido um goleiro chamado Pelé, né? Como o senhor disse, a capacidade que ele gostava também de estar no gol. Muito. Findados os treinamentos coletivos na Vila Belmiro, ele gostava muito de ficar no gol. Então ficava eu e ele no gol, e entrava Dorval e Laércio, saía eu e Pelé, entrava Laércio e Dorval. E botava o time do Santos a bater bola. O que o Pelé pegava de bola me assustava. Era maravilhoso. Tem tantas passagens com o Pelé. Numa tarde assim, ele estava muito preocupado, assim, tá vendo essa evolução dele subindo dessa altura, porque eu digo, Pelé, que força é essa? Estou preocupado, tenho uma preocupação comigo. Preocupado, você tenho preocupado porque está muito fortalecendo, muito engrossando muito as minhas pernas. Tenho até medo, né, de me atrapalhar. Então são pequenas coisas que Pelé tinha, né? A preocupação dele, que era muito forte, as pernas, aquela porta para saltar 2 metros aí de altura. Então era uma loucura. Então ele estava preocupado, estava engrossando muito a perna, fortalecendo, né? Talvez ele ficasse preocupado que se ficasse muito pesado não teria agilidade, alguma relação nesse sentido, né? Não, e sobre isso que o meu pai está comentando é algo interessante, porque algumas pessoas comentam sobre os atletas hoje, que são atletas também completos, né? Dentro das possibilidades, e fazem comparações, né, sobre o Pelé e outros jogadores da época. E a gente tem que lembrar que essa compreensão física dele, né, toda essa capacidade que ele tinha, de uma época em que você não tinha os profissionais especializados. Então, se Pelé já era um gigante naquela época, sem você ter fisioterapeutas, fisiologistas, nutricionistas, imagine o Pelé hoje com todo esse aparato profissional. Sem dúvida, eu acho que é uma observação importantíssima, né? Com toda a tecnologia que nós temos hoje, ele seria quase um Superman, né? Um atleta excepcional acima do que ele já foi, né? Com equipamentos, né, voltados para otimizar e tornar ainda a capacidade dele maior, né? Imagine o que ele não seria capaz de fazer, sem dúvida. Eu gostaria que a equipe técnica do programa passasse o segundo vídeo, porque acho que também nessa sequência de informações sobre a qualidade do Pelé, nós temos o segundo vídeo da trilogia do Rei.
Lala, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Eu tenho certeza que passou um filme na sua cabeça. Passou. Né? Um filme maravilhoso, me fez recordar uma equipe. Pelé sempre fizeram comparações com outros jogadores, fizeram com o Di Stéfano, fizeram com Maradona, com Messi. Mas na época que estava fazendo, fizeram uma comparação. Um jogo na Itália, viajando pela Itália, para diversos países da Europa, e um torneio que nós vencemos em Valência, uma comparação, queriam ver, os jornais publicaram, queriam ver quem era melhor, se era Angelillo, um atacante italiano, argentino nacionalizado italiano, e Pelé, um jogo em Valência, Copa Naranjo. E aí eu abri o jornal, falei para o Pelé, estamos querendo comparar novamente, agora com Di Stéfano, com Puskas, agora quero comparar você com esse atacante argentino e italiano, né? Tá, deixa comigo, amanhã o jogo, deixa comigo. Amanhã você vai ver quem é melhor. Aí o jogo... Tá, 7-1 para o Santos. Pelé fez 4 gols. No dia seguinte, em letras garrafais no jornal. A diferença entre Pelé e Angelillo é como de Valência a São Paulo. Não é muito. Acho que essas e outras histórias, Gabriel, é que nos enche o coração de alegria, né? Acho que o santista tem esse privilégio. Você, em particular, tem um duplo privilégio, né? Sim, eu falo sempre que o historiador ele precisa de matéria-prima, né, das fontes, né, para poder escrever. E o que não falta no Santos é esse acervo de fontes, né? São essas matérias-primas maravilhosas, onde a gente consegue se debruçar, né, e poder escrever, desenvolver, conjecturar. Meu pai citou um exemplo interessante daquela época, né, quando já havia aquela comparação entre o Pelé e outros grandes jogadores como Angelillo. E mais recentemente, Pelé deu uma entrevista memorável, né, onde também foram comparar ele com o atleta ainda, né, atuando, né, que é o Messi. E ele falou, puxa, né, já escutei tantas vezes, né, já me compararam com Puskas, já fizeram comparação com o Di Stéfano, depois com o Maradona, agora mais recentemente com o Messi. Olha, vamos fazer uma coisa? Primeiro vocês decidem entre eles quem é o melhor, para depois comparar comigo. Então, acho que isso resume muito bem, né, que é a grandeza que é o Pelé. Enquanto ele estiver sendo comparado, é porque realmente ele incomodou muito e talvez seja difícil da gente pensar ou racionalizar, né, quem foi esse atleta, esse jogador. Não, o Pelé é difícil racionalizar porque a importância dele não foi só dentro do campo de futebol. O Pelé teve muitas atuações em várias áreas da atividade na sociedade, né? Foi ministro dos esportes, mudou a relação, né, com os jogadores, a questão da Lei Pelé, enfim. Ele teve uma atuação que extrapolou o campo de futebol de uma forma absurda, né? Eu costumo sempre falar isso, né, quando provocado também, né? As pessoas gostam de fazer comparações, né, dentro desse contexto da gente tentar buscar uma razão, e aí a gente tenta fazer comparações estatísticas, numéricas de Pelé com outros jogadores, seguindo critérios muitas vezes duvidosos, né? Mas eu digo sempre que Pelé está muito além desses números. Ainda que a gente comparasse esses números, né, e encontrasse sempre o Pelé em evidência, Pelé foi muito maior do que isso, né? Pelé recebeu reis, imperadores, rainha, foi ministro. Eu digo que o Pelé é uma instituição diplomática. Sem dúvida. Né, na medida em que ele passa a representar, né, outros valores, né, que o esporte, né, nos pertence. Sem dúvida. Eu vou brindar mais uma vez o público telespectador, convidando o Lala, né, e o Gabriel para dar continuidade a esse programa na semana que vem. Então nós hoje estamos terminando esse programa, porque num único programa é impossível você fazer uma entrevista com duas personalidades maravilhosas como o Lala e o Gabriel, né, num único programa. Então nós vamos voltar na semana que vem, dando continuidade a esse programa e as novas histórias do Santos Futebol Clube, do Lala, do Gabriel e do Pelé. Um grande abraço a todos e até breve.